E vamos começar o programa de hoje com o senador do PMDB, Jader Barbalho. Senador, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo novamente ao Argumento. Alegria minha, Mauro, não só de conversar com você, mas ter a oportunidade de conversar com os telespectadores, certo, da RBA, certo, e particularmente da audiência do seu programa. Muito obrigado. Mas, senador, o ano está começando, o ano político já começa agora na sexta-feira, com eleições de mesa e assim por diante. E um assunto que certamente vai tomar conta de um grande espaço desse próximo ano legislativo é a questão do Fundo de Participação dos Estados. Desde 1966 existe uma lei que determina que 85% desse fundo é dividido entre os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, visando um reequilíbrio regional. Só que os estados do Sul, do Sudeste, têm reclamado bastante a respeito disso. O Congresso teve um tempo para estudar a questão, não estudou, me parece que foi omisso na questão, e agora em apenas 5 meses, que foi o novo prazo dado pelo Supremo, terá que vir a decidir. Qual é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião, Mauro, em primeiro lugar, é de que esse prazo, certo, que o Congresso cedeu foi um prazo de natureza política. Se há de entender que as bancadas do sul do país, salvo engano da minha parte, São Paulo deve ter só na Câmara dos Deputados 50 deputados. Isso. Então acaba sendo muito maior as bancadas do Sul e Sudeste. Sim, então a influência, se você unir São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, certo? Essas bancadas, elas representam seguramente muito mais do que toda a representação do norte do Brasil, certo? E até devem se equiparar à representação do Nordeste brasileiro. Então, há determinadas coisas que não são gratuitas, certo? Na ação política. Eu acho que os estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste tentaram merecidamente foi preservar essa distribuição. Essa distribuição é uma distribuição que, no meu entendimento, ela é justa e compensatória até para manter a federação. Isso porque, se você levar em conta o poder de natureza econômica, de natureza política, certo? Se você levar em conta os investimentos realizados na região sudeste do Brasil e no sul do Brasil, comparado com o que é investido no norte, no nordeste, no centro-oeste brasileiro, certo? Eles levam uma vantagem enorme. Se você levar em conta que as importações, que fundamentalmente comprometem, inclusive, a balança de pagamentos, essas importações não são feitas por nós. Muito pelo contrário, nós somos superavitários. Nós contribuímos para o Brasil e esta gente endivida o Brasil, certo? Endivida, não há aí uma postura preconceituosa da minha parte. Quando eu falo nesse endividamento, é porque eles levam mais vantagem no volume de recursos que são carreados para lá. Lá está o maior parque industrial do Brasil e lá está, evidentemente, o maior investimento do governo brasileiro. Então, eu creio que esta ação de delongar isto é uma ação que ela não é gratuita, certo? Ela objetivou e acho que nós devemos fazer tudo para manter esse critério compensatório, com vistas a que efetivamente a federação seja, certo, tenha um mínimo de realidade no Brasil no que diz respeito à distribuição de recurso entre as regiões. Em estados do norte, como o Amapá, é a maior parte da arrecadação do estado, este fundo. No Pará é 50%. 50%. Sem isso, como é que nós vamos sobreviver? E outros estados do norte e do nordeste brasileiro. Então tem que haver uma compreensão. O Supremo Ministro Lewandowski estabeleceu 5 meses, certo? E eu acho que neste prazo de tempo, as bancadas do norte, do nordeste, do centro-oeste, todos nós devemos nos unir para manter este critério, que é um critério compensatório, certo? Face à realidade nacional da distribuição de recursos. Por falar em compensação, tanto tempo se passa, muita gente fala, principalmente nós do Pará, por que não há uma alteração, não há propostas de alterações da Lei Candir? Exatamente pela influência, certo? Que
que os estados do Sudeste, que a representação política, eu me recordo de certa feita de uma discussão que eu tive com o governador do Rio Grande do Sul, que ele achava que devia ser alterado o critério do número de votantes para reduzir a representação, que a nossa população era menor no Norte e no Nordeste, e devia ser reduzida a representação. E eu disse a ele, era o Alceu Colares, num programa... Ex-governador num programa de televisão em São Paulo, com quem eu sempre me dei muito bem. Eu disse, Alceu, você há que levar em conta que a influência de natureza política, ela não se processa apenas pela representação no Congresso, não. Ela se processa por uma série de outros fatores. Aonde está, por exemplo, o centro, certo, de influência da mídia nacional, da imprensa nacional? Ela é feita aonde? Ela é feita fundamentalmente no eixo Rio e São Paulo, certo? E alguma coisa em Belo Horizonte. Se você verificar a influência, por exemplo, de uma Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, às vezes, chega a ser muito mais importante o pronunciamento dela do que a própria Confederação Nacional da Indústria. Então, quer dizer, o peso político desta gente não é o peso político só do Congresso, não é o peso político formal, é o peso político real. Isso. Então, essa questão da Lei Candir, certo? No nosso caso, por exemplo, nós somos superavitários. Nós exportamos muito mais do que importamos, o que não ocorre com São Paulo. Certo? Então, para esta gente é muito conveniente se manter essa estrutura, que exatamente pela influência que São Paulo detém na federação, é muito mais importante, porque se houvesse um critério mais justo, São Paulo, certo, não poderia absolutamente, certo, ter o tratamento que tem, certo, em detrimento a estados como o estado do Pará. Porque São Paulo é quem importa mais, é quem tem o grande parque industrial do Brasil. Então, evidentemente que as importações se dirigem para lá, até porque é um processo industrial, certo, de transformação, certo? E nós aqui, como não temos, certo, o parque industrial comparado a eles, nós e outros estados do Norte e do Nordeste, levamos uma desvantagem enorme. Então, é conveniente para esta gente manter essa estrutura, certo, como é o caso da Lei Candir, certo, que beneficia eles e prejudica a nós.